E aí esse outro presidente vem e comete outro crime de responsabilidade. E aí eu pergunto pra vocês, mais esse pedido de impeachment, que o Sanderson já fez inúmeros pedidos de impeachment contra o Lully, e nenhum deles anda. Você acha que o presidente do Senado vai colocar isso em pauta, esse pedido de impeachment do Lula? Não vai, não vai. Eu costumo dizer que não é perda de tempo, tenta que uma hora vai dar certo, mas nesse caso aí eu acho que é perda de tempo do Sanderson. O Sanderson tem feito um trabalho excelente, né? O deputado Sanderson, ele tem feito um trabalho excelente. Eu acredito que o Arthur Lira não vai colocar em pauta, né? Eu falei aqui, Pacheco, que eu errei. Mas o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, não vai colocar esse pedido, principalmente porque ele tem aí conchavos com o Lula, né? Então, eu acho que é uma perca de tempo. Mas vai tentando, né? Vai tentando que uma hora pode ser que dê certo. Mas neste momento, eu acho que é perca de tempo. E o Lula vai continuar falando essas asneiras que ele fala por aí afora. Vamos então para a próxima matéria. Vamos lá. Lembrando que eu peço a ajuda de vocês, se vocês puderem fazer uma doação no Pix, qualquer valor ajuda o canal, tá? Tá aí na sua tela, o QR Code tá aqui em cima, tá? Você pode apontar o seu celular e a chave Pix tá aqui, ó, pixdireitanobrasil@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo para ajudar a manter o canal, tá bom? E para comprar equipamentos melhores aqui para vocês, porque vocês merecem. Lideranças do PT pressionam Lula a interferir após votos polêmicos de Zanin. Mas a maconheirada tá maluca com o voto de Zanin. Eles estão doidos, eles estão doidos. É lógico que pode ser mudado, né? Eu acredito que pode ser mudado o voto dele, assim como o Gilmar Mendes fez. Votou contra e depois votou a favor da descriminalização daqueles produtinhos ilícitos, aquela plantinha que eles costumam fumar nas praças. Cigarrinho do capeta. Então, o Zanin votou contra. E aí foi aquele alvoroço na esquerda. Meu Deus! O garoto espertinho, que é o Felício Neto, já falou que o Lula colocou um conservador, né, no STF. Ué, os ministros do STF não devem ser isentos? Não devem ser imparciais? Os ministros do STF não têm que votar com entendimento jurídico, conforme o entendimento jurídico? Não tem que ser assim? Por que o Zanin tem que votar as pautas da esquerda? Por que o Zanin tem que fazer como outros ministros do STF fazem aí, que é puxar a sardinha pro seu chefe? Até agora, ele está votando a favor do povo. Isso é bom. Eu queria que todos os ministros do STF pudessem fazer isso e eu pudesse chegar aqui e falar, olha, eles votaram a favor do povo, é isso mesmo. A favor da lei, da justiça. Como eu queria chegar aqui e elogiar. Mas eu também acho que o Zanin tá fazendo cena. Não sei. Eu acho que ele tá fazendo cena. Qual que é a opinião de vocês? Esse voto dele foi verdadeiro? Ele ainda vai mudar esse voto lá na frente? Tá esperando algum telefonema? Não sei. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Nas últimas semanas, o recém-possado ministro do STF, Cristiano Zanin, tem sido o centro das discussões dentro do Partido dos Trabalhadores. Os votos do ministro alinhados ao conservadorismo causam inquietação entre as lideranças, principalmente com a aproximação do julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A preocupação é que Zanin possa votar favoravelmente ao marco temporal, indo contra as diretrizes do governo Lula. Fontes internas afirmam que há consenso de que Lula precisa conversar com Zanin antes que novo desastre aconteça. Nas palavras de um deputado da Legenda, segundo publicação do jornal O Globo, Lula, que retorna de uma viagem pela África, será pressionado a intervir sobre a postura de Zanin, levantando questões sobre a influência presidencial em decisões do STF. Um comportamento associado anteriormente a Jair Bolsonaro. Vocês veem como eles são cara de pau, né? Quando o Bolsonaro ele indicou o terrivelmente evangélico, né, e indicou o Nunes Marques, mas foi uma briga, rapaz.
Bolsonaro colocou 2 pessoas, ele vai interferir no STF, eles vão votar conforme ele quiser. Isso é um ditador. Tá aí, Bolsonaro saiu da presidência. Os dois continuam lá votando. O Nunes Marques até agora vota favorável à lei, mas o outro lá, o terrivelmente evangélico, tem decepcionado principalmente os evangélicos, os cristãos do nosso país, com algumas decisões. Né? E nada daquilo que eles sempre falaram sobre o Bolsonaro se concretizou. Agora, sobre o Lula, você vê aonde vai a hipocrisia dessa corja, né? Aonde chega a capacidade de serem hipócritas como eles são. Falar que o outro é o que eles são. Esse é o modus operandi de todo bom socialista comunista. Então vamos para a próxima matéria. Eles ainda vão continuar com raivinha do Zanin, né? Mas eu acredito que logo logo ele volta aí a fazer o trabalho que ele talvez tenha entrado para fazer. Não sei. Tomara que eu esteja errado e que ele seja realmente um juiz imparcial, né? Parcial com a lei, com a ordem. Tomara que sim. Vamos para a próxima matéria. Fux suspende lei de Porto Alegre que tornou o 8 de janeiro dia do patriota. Se há uma palavra que esse povinho não gosta, é a palavra patriota. Eles não gostam desse tipo de nomenclatura, né? Eles não gostam de nos chamar de patriota. Por isso que eles inventaram aí esse nome bolsonarista, ao qual eu tenho orgulho de fazer parte. Você também talvez tenha orgulho de fazer parte dessa nomenclatura. Podem me chamar de bolsonarista o quanto quiserem, eu tenho orgulho, porque o meu presidente, o presidente que eu coloquei lá, que eu votei e que ele ganhou em 2018, eu tenho orgulho do meu voto. Não me arrependo até hoje do meu voto. Você que tá aí, provavelmente também não. Luiz Fux suspendeu nesta segunda-feira a lei de Porto Alegre que instituiu o 8 de janeiro como Dia Municipal do Patriota. A data marcou neste ano os ataques golpistas às sedes dos 3 poderes em Brasília, incluindo o prédio do STF. A decisão de Fux atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo o ministro, o texto da lei fere princípios básicos da Constituição. Abre aspas. Sob a máscara do amor à pátria, exalta a atuação daqueles que notoriamente se colocaram em oposição aos valores constitucionais ao invadir e depredar a sede dos 3 poderes da República, escreveu. Posso dizer uma coisa para vocês? Eu até concordo com essa decisão do Fux, sabe por quê? Porque eu não concordo com o 8 de janeiro, com o que foi feito no 8 de janeiro. Nunca vou concordar com isso. Com a depredação que aconteceu ali. Então, escolher justamente esse dia para comemorar o Dia do Patriota é como se eles estivessem fazendo uma espécie de afronta. Uma espécie de afronta. Então, poderiam ter escolhido qualquer outro dia. Poderiam ter escolhido, por exemplo, o dia de aniversário do Bolsonaro. Olha aí uma ideia boa para vocês. Poderiam ter escolhido o dia de aniversário do Bolsonaro como o Dia do Patriota. Seria muito melhor do que fazer esse tipo de afronta. Isso não leva a gente a lugar nenhum. Isso só faz com que eles destilhem o ódio deles ainda mais contra os patriotas. E não foi muito inteligente da parte das pessoas que escolheram justamente esse dia. Foi um dia triste pro Brasil. Foi um dia triste pro Brasil. Algumas pessoas concordam com esse dia, eu não concordo. Não deveriam ter feito esse dia. Esse dia foi munição para a esquerda fazer o que eles fazem conosco até hoje. Era para ter acabado essa perseguição. Mas o dia 8 de janeiro cravou ainda mais a perseguição que eles fazem contra nós. Nesse dia nós demos legalidade a eles fazerem o que eles continuam fazendo com o povo brasileiro. Esta é que é a realidade. Então eu concordaria que esse dia mudasse. Olha, pessoal de Porto Alegre que estiver me ouvindo, tenta colocar no dia do aniversário do Bolsonaro. Aí sim. Aí eu vou vir aqui, vou elogiar, vou concordar com vocês. É uma ideia, tá? Faça com que chegue aí, pessoal. Pessoal do Sul que me segue aqui. Compartilhe aí com a Câmara de deputados aí de Porto Alegre, dos vereadores, no caso municipal, acho que é dos vereadores, para que eles ouçam aqui a minha ideia. Coloque no dia de aniversário do Bolsonaro, que aí eu tenho certeza que pode passar lá, tá bom?
Não vamos afrontar, não. Né? A gente não precisa disso. A gente é mais do que isso. A gente é muito maior do que isso. Tá bom? Vamos para a próxima matéria. Vamos lá. Numa tentativa de blindar imagem das Forças Armadas, o comandante do Exército se encontra com a senadora Elisiane Gama. É como eu disse para vocês, o Exército Brasileiro está se rastejando, né? Está se humilhando para não sujar a sua imagem. Eu, particularmente, custo a crer que o Exército ainda tem uma imagem limpa neste Brasil. Mas tomara que sim, tomara que eles ainda sejam ali a força moderadora do nosso país. Eu quero crer nisso, né? O comandante do Exército, o general Tomás Ribeiro Paiva, se encontrou com a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, Elisiane Gama, em meio aos avanços das investigações sobre integrantes das Forças Armadas. A reunião aconteceu na semana passada e foi confirmada pela assessoria da senadora. Fontes do Exército ouvidas pela CNN disseram que, durante o encontro, Tomás e Elisiane conversaram sobre como se daria as convocações de militares do Exército para depor no colegiado, num esforço do comandante de proteger e melhorar a imagem da instituição. Veja também, CPMI do 8/1 articula acordo de delação para Mauro Cid. Desde que o envolvimento de militares no caso da venda das joias recebidas pelo governo brasileiro durante o mandato de Jair Bolsonaro veio à tona, a avaliação é que a credibilidade da instituição frente à população vem caindo. Mas eu acho que não é bem pelas joias não, né? O que você acha aí do outro lado? Você acha que a reputação das Forças Armadas caiu por causa dessas joias mesmo? Por isso, o comandante do Exército vem articulando formas de diminuir os impactos das investigações na imagem da CPMI, conforme pontuaram as fontes ouvidas pela CNN. Neste mesmo intuito, o general Paiva se encontrou com o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, também na semana passada no quartel-general do Exército, em Brasília. Na saída do encontro, Maia afirmou que o colegiado não investigará venda de joias e nem de quebra de sigilo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Essa CPMI não vai adentrar em questões de corrupção, de venda de joias, porque isso não está relacionado com o 8 de janeiro. Isso aí é coisa da Elisiane Gama, junto com seus companheiros ali, que querem tirar o foco da CPMI. Mas essa CPMI vai ir até o fim e eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que todas as orações que nós fizemos durante todos esses dias e continuamos fazendo pelo nosso Brasil, não vai ser em vão, não. A palavra de Deus diz que Deus se inclina para ouvir a oração do justo e que ela pode muito em seus efeitos. Eu creio. Você crê do outro lado? Deixa o like nesse vídeo para me ajudar. Por favor, não saia sem deixar o like. Compartilha muito esse vídeo. Pessoas precisam saber das informações que eu trago aqui. Por favor, nós temos diminuído muito o alcance aqui. Né? Eu não sei se a plataforma, não sei o que está acontecendo, mas você pode mudar essa situação me ajudando, tá bom? Durante a minha gestão no Ministério da Justiça, por 2 vezes, eu autorizei a utilização da Força Nacional para proteger aqui patrimônio público federal. Não existe a exigência, não está condicionada a autorização do governador do estado para atuação na esplanada dos ministérios ou na Praça dos Três Poderes. Quem fala ao contrário, mente. Aí já desmentiu mente em relação ao decreto que instituiu a Força Nacional, que é o 5.289, que inclusive estabelece expressamente que a ação pode ser determinada pelo Ministério da Justiça, inclusive por solicitação de ministro do Estado. Por que o ministro do GSI não requereu? Porque qualquer outro ministro do Executivo não requereu? Por que não foi determinado? Agora, presidente, nós recebemos essa semana a informação do diretor da Força Nacional que diz o que ela estava fazendo. E vamos permitir que ela fazer leitura. Resposta ao requerimento 1139. 4 pelotões de choque sobre o dia 8 permaneceram a todo momento no estacionamento, em frente ao anexo 1 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 4 pelotões de choque permaneceram todo o tempo. De braço cruzado? E aí nós vemos invasores invadindo e depredando o Palácio do Planalto,
Congresso Nacional, inclusive o Senado Federal e a Câmara, Supremo Tribunal Federal, e nós tínhamos 4 pelotões à disposição para impedir essa invasão e depredação. E aí vem o ministro da Justiça e seus apoiadores aqui mentir de que precisava ter autorização do governador quando o Supremo estava sendo invadido. Ficaram de braços cruzados ali. Depois, sim, a informação, no mesmo ofício, diante da gravidade dos acontecimentos, 2 pelotões da companhia de pronta resposta foram imediatamente deslocados para a Praça dos Três Poderes para auxiliar na retirada de invasores e repelir a turba. Leia-se aqui nas entrelinhas, somente após ter havido a invasão. Somente após ter havido a invasão, fato consumado, é que foi 2 batalhões, mas tinham 4. E, deputado, tinha um outro batalhão também informado dentro do Ministério da Justiça, que ficou lá de braços cruzados. E aí a gente vê no ofício, que ótimo, não houve qualquer dano aos prédios e patrimônio do Ministério da Justiça. Ou seja, a Força Nacional de Segurança Pública foi mobilizada no dia 8 para a proteção exclusiva do Ministério da Justiça. E que, inclusive, o próprio Flávio Dino afirma que ele estava lá olhando tudo acontecendo. E 4 pelotões ficaram parados ali. 4 pelotões ficaram parados no anexo, no estacionamento do Ministério da Justiça. E aí, quando essa comissão quer ouvir o diretor da Força Nacional, nós não conseguimos. E claro, ninguém está querendo isentar quem invadiu e quem depredou da responsabilidade. Inclusive, essas pessoas estão acusadas, estão presas. Mas aqui eu vejo o comandante da PM que está sendo denunciado por omissão. Nós vamos ouvir o G. Dias, o ministro, a suspeita em relação à omissão. Mas não se pode falar do Ministério da Justiça. E aqui são fatos e normas indiscutíveis de que a Força Nacional, que poderia ter sido utilizada para impedir as invasões, não foi empregada. Informações do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. E essa falácia de que era necessária a autorização do governador não procede com base no decreto, não procede com base nos precedentes de ação anterior da Força Nacional para proteger a esplanada dos ministérios e Brasília, patrimônio federal. Quem melhor do que um ex-ministro da Justiça e Segurança Pública para dizer que Flávio Dino mentiu ao dizer que precisava do governador para liberar a Força Nacional, para liderar a Força Nacional, sendo que a Força Nacional está nas mãos do Ministério da Justiça. Então, quem melhor do que um ex-ministro da Justiça, que trabalhou arduamente pelo nosso país, para desmentir as farsas deste daí, que ainda está ileso, né? Nada acontece, não é nem convocado. É uma pouca vergonha. E quando é convocado e se senta ali, fica tirando chacota do Brasil, tirando chacota da cara dos deputados e senadores que estão ali fazendo um trabalho sério. Tem alguns que estão ali fazendo arruaça, mas tem muitos que estão fazendo um trabalho sério. Então vamos para o próximo vídeo, em que tem um deputado que trabalha muito sério, que se chama Nicolas Ferreira. Vamos lá. Lembrando que o canal está sofrendo aí algumas retaliações, tá? Perdi aí, nos últimos 3 dias, perdi mais de 500 inscritos, isso não é normal. Então eu peço a vocês que divulguem o canal, compartilhem esse vídeo em todas as suas redes sociais para que alcance o máximo de pessoas. Então vamos ouvir o grande Nicolas Ferreira, vamos lá. Há uma notícia aqui do dia 28/8/2023 que diz o seguinte: CPMI do dia 8 de janeiro não precisa ouvir Bolsonaro para indiciá-lo, diz relatora. A todo momento, assim como o senador Exalcir disse, há uma parcialidade muito grande de quem deveria ser a juíza, de quem deveria avaliar todos os fatos. Essa CPMI ela foi aberta para apurar tanto ações quanto também omissões. E as linhas investigativas, por mais divergentes que sejam,
deve ter no mínimo uma lógica, deve ter no mínimo um embasamento de argumentos. A gente vê, por um lado, a oposição aqui compostas, né, por deputados majoritariamente aqui de direita, indo para uma linha onde você tanto quer ver as arbitrariedades jurídicas que aconteceram, tanto também com relação às omissões. Mas ainda assim, nós aprovamos diversos requerimentos e convocações que não diziam respeito a isso. Porque, afinal de contas, nós queremos investigar. Não uma investigação seletiva, uma investigação que blinda as pessoas, mas uma investigação que vai apurar os fatos. Agora, a relatora disse aqui anteriormente, se dirigindo, né, à polícia aqui do DF, abre aspas, ou é ineficiência demais, ou é não olhar o que estava acontecendo diante do Senhor. Você pode utilizar essa frase exatamente para o Flávio Dino. Sim. E ela encaixa como uma luva. Até mesmo porque, passa aí para mim, por gentileza, os tweets que eu separei do senhor Flávio Dino no dia 7/8/2023. Diz o seguinte: além de todas as forças federais disponíveis em Brasília e da atuação constitucional do governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora portaria autorizando a atuação em face de ameaças veiculadas contra a democracia. Isso foi no dia 7. Pode passar, por gentileza. No dia 7. Desde cedo, isso é no dia 7/1/2023, às 10 horas e 18 minutos. Desde cedo, eu e os diretores gerais da PF e da PRF estamos em diálogo e definindo novas providências sobre atos antidemocráticos que podem configurar crimes federais. Vamos manter a sociedade informada. Pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil. Aí eu te pergunto, colocando aqui a frase da então relatora, é ineficiência demais ou não era olhar o que estava acontecendo diante do Senhor? Afinal de contas, onde estava a Força Nacional de Segurança? Nós trouxemos aqui o fotógrafo da Reuters que deixou claro que ele estacionou ali no estacionamento do Ministério da Justiça e que ele viu a Força Nacional de Segurança ali. De braços cruzados. Ou seja, por que não houve também um emprego disso? Porque o próprio Flávio Dino, o próprio ministro da Justiça, disse que no dia anterior, ele assinou aqui a portaria do Ministério da Justiça 272/2023, empregando a Força Nacional, abre aspas, para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodovia de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. Ou seja, se não foi protegido, essa responsabilidade tem que estar em alguém. Agora, se aplicar a mesma régua que a relatora aplicou para a polícia do Distrito Federal, também vai ter que ser preso o G. Dias. E espero, inclusive, que a relatora tenha o mesmo tino, a mesma gana que inquiriu os demais para poder também inquirir o G. Dias. Eu quero ver aqui das pessoas de esquerda, deputados, senadores, senadoras, a mesma gana, a mesma disposição em inquirir o G. Dias, que era responsável pelo Plano Escudo. Difícil, afinal de contas, difícil. Se ele tivesse sido efetuado, como o senhor Anderson Torres disse aqui, só uma bomba, nas palavras dele, iria destruir o planejamento. E o grande responsável por esse Plano Escudo é o general Gonçalves Dias, que é o general instituído por Lula. Agora, quando nós vamos ligando os pontos, quando não se diz respeito, por exemplo, às câmeras do Ministério da Justiça, por que a base aqui do governo Lula, a base do Dino, que foi colocado aqui para poder defendê-lo e blindá-lo, por que não ficou indignado quando a totalidade das câmeras não foram enviadas? Por que quando a gente fala em convocação do comandante da Força Nacional de Segurança, a esquerda permanece silente? Horas. Não quer investigação? Não quer apurar todos os fatos? Por que há uma blindagem por parte aqui dos deputados para o Flávio Dino? Porque eles não têm menor intuito, querido Nicolas, de prender alguém da esquerda. Eles querem prender o Bolsonaro. Essa é a realidade. Eles querem acusar o Bolsonaro e os bolsonaristas, os patriotas. Eles têm ódio dos patriotas. Essa é a realidade. Por que não foi, por exemplo, chamado aqui o Capelli,
que foi o interventor um dia após? Por que não é chamado aqui o Flávio Dino? Foi se colocado aqui na reunião passada, por exemplo, puxou-se, né, a capivara aqui do então ajudante ali de ordens, foi colocado ali, quebrado o sigilo telemático dele, dizendo que as suas opiniões privadas configurassem crimes. Horas. E se a gente tiver quebra então telemática então dos agentes que estavam ali no dia, senador Cleitinho? Pois é. Se a gente tiver a quebra telemática do Flávio Dino, deputado Marco Feliciano, esclareceria muitas será que a gente coisas. vai encontrar ali alguma mensagem, alguma opinião, algo no que diz respeito a ajudar a nossa investigação aqui?